Nosso tema hoje é, dentro da série Reformação, é preciso planejar, né? É preciso planejar, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, ótimo. E vou pedir para o Guilherme ficar atento na transmissão também para quando entrarem algumas imagens que logo no começo eu quero mostrar para todos. Existe uma frase famosa dita por um gato, exatamente, por um gato, no clássico filme ou clássico livro chamado Alice no País das Maravilhas. Vocês lembram desse filme? Alice no País das Maravilhas? O gato disse assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O autor do livro, ele é conhecido como Lewis Carroll. Na verdade, esse não era o seu nome oficialmente, mas era um pseudônimo que ele usava para escrever. Algumas pessoas atribuem a essência dessa frase, dessa afirmação, ao filósofo antigo chamado Sêneca. De qualquer forma, essa frase nos faz pensar. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. Agora, se você tem consciência de uma missão que lhe foi dada para cumprir, se você reconhece que tem uma tarefa específica para executar, então vai ser fundamental planejar. Eu sei que quando a gente fala a palavra planejar na igreja, para algumas pessoas fica parecendo que a gente está deixando Deus de lado e confiando na habilidade do ser humano, na habilidade humana. Algumas pessoas defendem a ideia de que na igreja não deveria haver planejamento, não deveria planejar suas atividades. Afinal, tudo depende de Deus. E é bíblico o provérbio: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Está na Bíblia. Ou como se lê em muitos para-choques de caminhão, o homem planeja e Deus maneja. Muitas vezes nós imaginamos que oração e planejamento estão em oposição, estão em choque. Oração tem a ver com dependência de Deus. Planejar envolve a capacidade nossa, humana. Mas ele não é um esquema de um ou outro, mas é um esquema de somar, é soma. Neemias, o livro que nós começamos a ler semana passada, Neemias nos mostra que as duas coisas, oração e planejamento, andam lado a lado. Enquanto ora, Neemias planeja. Enquanto ele planeja, ele está orando. Ele está confiando nas promessas de Deus. Eu quero ler com vocês Neemias, no capítulo 2. Vamos só achar aqui na Bíblia o capítulo 2 para mostrar para vocês. Neemias, vamos apresentar, deve estar aparecendo na tela para vocês. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado,
me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Essa é a passagem que nós queremos conversar hoje. Sábado passado, nós lemos o capítulo 1 e Neemias disse que ele estava no mês de Quisleu. Ele havia recebido naquele mês a notícia que impactou a sua vida de um jeito diferente. Quisleu, no jeito hebraico de contar, ficava entre novembro e dezembro. Foi entre novembro e dezembro que ele soube da situação da sua cidade e das pessoas que estavam lá. E ele jejuou por um tempo, orou. Agora no capítulo 2 começa dizendo que já era o mês de Nisan, ou seja, entre março ou abril. Passaram-se 4 meses. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 tem 4 meses. Um tempo em que Neemias seguiu fazendo o seu trabalho com excelência, como ele sempre fez, envolvido em oração e planejamento, envolvido em planejamento e oração. Ele era o encarregado de servir vinho ao rei e sempre fez o seu trabalho com ânimo, com disposição. Ele disse: nunca havia estado triste diante do rei. Estar na presença do rei era um trabalho, sim, mas também era um privilégio. Neemias servia o rei com excelência porque ele sabia que servia a Deus através do seu trabalho. Por isso, ao longo dos anos em que ele fez o seu trabalho, o rei nunca tinha visto Neemias servindo de uma maneira assim apática, sem entusiasmo, sem alegria. Agora o rei está interessado na tristeza de Neemias. E a conversa entre os dois segue. Dá para notar que Neemias tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia. Ele não se refere à cidade pelo seu nome, Jerusalém. Reconstruir a cidade que havia sido conquistada poderia soar como uma afronta ao próprio rei. Falar Jerusalém despertaria um aspecto mais político, ideológico naquela conversa. E isso Neemias tenta evitar a qualquer custo. Ele escolhe falar não de algum lugar político, mas ele quer falar com o coração do rei. Ele diz: como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas? É isso que Neemias diz. Você consegue perceber como o Antigo Testamento ainda é bastante atual para a gente hoje? O Neemias ele não entra na discussão política, mas ele procura pontos de contato para levar adiante o seu plano. Um plano construído sob a palavra de Deus, com muita oração. A questão afetiva e a memória dos pais era algo comum entre o Neemias e seu rei. A posição político-ideológica sobre o valor de Jerusalém, com certeza seria um ponto de divergência entre os dois. O rei vai direto ao ponto. Ele diz claramente: o que você me pede agora? E aqui a gente começa a perceber aspectos importantes do plano de Neemias. Ele diz: então orei ao Deus dos céus. Quando o rei de fato pergunta: o que você quer que eu faça? O que você me pede agora? Neemias diz: então orei ao Deus dos céus. E essa deve ter sido uma daquelas orações relâmpago, assim: Senhor, me ajuda agora. O plano de Neemias está envolvido o tempo todo em oração. Foram 4 meses em que ele orava enquanto planejava, em que ele planejava enquanto orava. E nós precisamos ter cuidado com os planos que a gente faz
muitas vezes às pressas, sem avaliar direito a realidade da situação, as possibilidades que nós temos e as possíveis consequências daquilo que nós vamos fazer. O fato é que, enquanto nós estamos tentando convencer a Deus sobre a importância dos nossos planos, você não escutou errado, eu estou dizendo isso mesmo. Muitas vezes, quando nós estamos tentando convencer a Deus sobre a importância dos nossos planos, Deus é quem vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, redirecionando as nossas ideias, nos mostrando novos caminhos, nos abrindo novas oportunidades. Não foram 4 meses em que Neemias trabalhou num plano sozinho e depois apresentou a Deus em oração. Não foi assim. Esse plano de Neemias, ele é fruto do diálogo que Neemias teve com Deus pela oração e de Deus com Neemias pela Escritura Sagrada. Além do plano estar envolvido em oração, um segundo aspecto é bastante importante. Neemias tem clareza no seu propósito. Quando o rei lhe pergunta o que você me pede agora, a resposta dele foi precisa. Peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Um bom plano, ele precisa sempre ter clareza quanto ao propósito e o que se espera das pessoas que estão envolvidas no planejamento. O objetivo era reconstruir os muros da cidade. Qual seria o papel do rei? Num primeiro momento, conceder permissão para Neemias ir. Mas isso não era tudo. Olha como Neemias estava bem preparado. A fala de Neemias mostra que aqueles 4 meses foram bem recheados de conversas com Deus e também de muita pesquisa a respeito do que seria necessário para que ele alcançasse os seus objetivos. Ao falar com o rei, Neemias já tinha calculado um prazo bem definido de tempo, já havia estudado o caminho e por quais regiões ele precisava passar até chegar a Jerusalém, já sabia até o nome do guarda das florestas do rei, o Asaf, que iria fornecer a madeira para o trabalho e para a sua moradia. Ou seja, ele tinha prazos definidos, ele tinha uma estratégia para diminuir os riscos, a possibilidade de parcerias e ainda os custos bem definidos. Esse é um tipo de planejamento que nós podemos aprender. E isso vai se aplicar na nossa família de várias formas. Quando cônjuges planejam as suas carreiras profissionais, é preciso ter isso claro, né, diante da gente. Quais são os prazos definidos, quais são as estratégias para diminuir os riscos, quais são as parcerias que nós vamos precisar, quanto vai custar. Quando a gente planeja em casa a compra ou a construção da casa própria, quando um casal planeja a educação dos seus filhos, ou até mesmo como vai ser quando se aposentarem. No seu trabalho do dia a dia, ou você vai planejar algo a ser feito, ou vai estar envolvido como parte de um planejamento maior. E na igreja isso não vai ser diferente. Neemias nos mostra que o melhor caminho é orar enquanto planeja e planejar enquanto ora. Nós muitas vezes separamos os líderes que sabem trabalhar com pessoas e os que sabem trabalhar com projetos. Eu mesmo já me peguei dizendo isso. Tal pessoa sabe muito bem lidar com gente, outro sabe trabalhar com projetos. Mas Neemias nos mostra que é possível construir um plano para abençoar pessoas e ao mesmo tempo motivar as pessoas a se engajar nos seus planos. Atentos à realidade, atentos a essa nova realidade que nós estamos aprendendo a lidar, nós precisamos planejar de que maneira nós vamos agir com a nossa família. Aí cabe uma reflexão bem pessoal. Você tem conseguido investir tempo para orar e planejar, para planejar e orar a respeito dos teus objetivos como família? A respeito dos teus objetivos financeiros em tempo dessa crise? Você tem conseguido investir tempo para orar e planejar sobre os objetivos que você tem na sua carreira profissional? Lembra da frase do começo: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas se você tem uma meta,
Se você tem um alvo, vai ser fundamental planejar a maneira, o caminho a ser percorrido a fim de alcançar o objetivo. Como igreja, aqui onde nós estamos, como igreja nós também precisamos repensar e replanejar a forma como nós vamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Semana passada nós lembramos a diferença entre essência e forma. A essência continua a mesma, mas a forma de tempos em tempos ela vai mudar. A nossa missão, a essência da nossa missão é fazer discípulos de Jesus, batizando e ensinando. Mas a forma como nós vamos fazer isso de uma maneira íntegra e ao mesmo tempo relevante no nosso século XXI, em meio e logo após uma grande pandemia, isso é o que a gente vai precisar descobrir. Orando e planejando, planejando e orando e ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Neemias entendeu que a vontade de Deus para a vida dele, naquele momento histórico, era que ele deixasse a comodidade do palácio da Pérsia para se embrenhar nos escombros das condições precárias de Jerusalém, a fim de ajudar aquelas pessoas a se refazer, a reconstruir não só os muros, mas também a moral e a honra daquelas pessoas que lá estavam. O que será que Deus quer que você faça? Essa é uma pergunta fundamental que cada um precisa responder. O que Deus quer que eu faça? E o contexto da pandemia que nós vivemos hoje pode ser também uma oportunidade que Deus nos dá de redescobrir a essência da nossa missão, a essência da vocação que você desempenha no seu dia a dia. Ora enquanto planeja, planeja enquanto ora. Ouve o que Deus está lhe dizendo pela sua palavra. Amém.